Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a sua presença. E a nossa oração é que você seja muito abençoado, abençoada. Nós estamos em uma série de mensagens que tem como título Deixados para Trás. Esse tema está relacionado ao arrebatamento da igreja, aos últimos dias, aos acontecimentos que virão no fim. E nós estamos tomando como base o texto de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone. Se você está sentado ao lado de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe por gentileza a leitura da palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Aleluia. Deixados para trás. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 16. Nós vamos ler atentamente a palavra do Deus vivo. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de uma maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Oremos mais uma vez. Santo Deus, como é gloriosa a Tua palavra. Como é lindo ver alguém sendo usado pelo Espírito Santo para escrever palavras eternas. Como é bom saber que esta palavra é viva e eficaz, e que, embora tendo sido escrita há centenas de anos,
aos irmãos em Tessalônica, ela permanece firme nos céus para toda a eternidade. E é a palavra do Senhor para nós hoje à noite aqui. Portanto, pedimos mais uma vez, fala conosco. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz e sentir o teu toque, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: não me maltrate, eu sou apenas o mensageiro. Antigamente, quando os reis estavam em guerra e enviavam um mensageiro, um arauto, com uma mensagem para ser levada ao inimigo, havia um consenso, havia um acordo, havia uma tradição de que o mensageiro jamais seria violentado, jamais seria maltratado, porque ele estava ali como porta-voz daquele que o havia enviado. Ele ia falar as palavras que a autoridade que estava sobre a sua vida lhe havia enviado para dizer. Ainda que essas palavras fossem dolorosas, ainda que elas fossem odiosas, ainda que elas fossem mal recebidas, o mensageiro não poderia ser tocado, não poderia ser maltratado. Não seria justo maltratar aquele que simplesmente está trazendo a mensagem, mas que ele próprio não é o autor dela. Acontece que Jesus, percebendo que na história e na vida real nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, ele contou uma parábola aos discípulos e aos judeus que estavam ali ouvindo, sobre um rei que viajou e deixou as suas terras sob cuidados de alguns empregados. E depois de algum tempo, esse rei enviou um mensageiro para que aqueles empregados pudessem dar contas do que estava acontecendo com a sua propriedade. E aqueles empregados perversos, malvados, segundo a parábola de Jesus, mataram o primeiro mensageiro. Então o rei enviou outro mensageiro, eles mataram o segundo. E o rei enviou outros mensageiros, e a todos eles mataram. Então o rei disse: eu vou enviar o meu próprio filho. Eu vou enviar o meu filho. Provavelmente eles vão respeitar, porque é o meu filho. Já mataram todos os mensageiros, eu vou usar o último recurso, vou mandar o meu próprio filho lá para saber o que está acontecendo, e a eles vão respeitar. E Jesus disse que pegaram o filho, prenderam e mataram também o filho dele. Então esse rei, na sua ira, mandou destruir aqueles empregados perversos. A história de Jesus mostra que os próprios judeus maltrataram e mataram os profetas enviados da parte de Deus para falar ao coração daquele povo. Eles foram tão maus na sua natureza perversa que eles taparam os seus ouvidos e não queriam ouvir a mensagem dos céus, enviada da parte de Deus por homens santos que estavam ungidos pelo Espírito Santo para proclamar, anunciar um recado que não vinha deles mesmos, mas vinha do próprio Deus para aquela nação. E eles mataram os profetas. Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como a galinha faz com seus pintinhos, mas finalmente mataram o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo da vida, a palavra encarnada que veio trazer o anúncio do reino de Deus, foi recebido com tantos maltratos e finalmente levado à cruz e ali crucificado e morto. Jesus disse aos seus discípulos: se fizeram isso comigo, estejam preparados que pode ser que façam com vocês também. É muito provável que se trataram assim o mestre, eu que sou o Senhor e o mestre, vocês não esperem ter um destino melhor nesse mundo que jaz no maligno, este mundo perverso, essa geração adúltera e incrédula. E desde então a igreja tem sido perseguida e martirizada. Mas tudo isso tem a ver com a preparação para um grande acontecimento. Assim como na parábola, vai chegar o dia, e está chegando, em que o Senhor virá com poder e grande glória nas nuvens, e todo olho o verá,
e ao soar da trombeta, ele vai instaurar o seu reino de justiça e paz para todo sempre. E julgará os povos com a sua justiça, com a sua verdade. E na sua mão ele trará o cetro e a vara de ferro para reinar sobre as nações. Thomas Monaghan, fundador e presidente e diretor executivo da Domino's Pizza, ele criou essa cadeia de restaurantes de pizzaria delivery. E na década de 70 até mais ou menos início da década de 80, era um pequeno negócio endividado, que de repente, de uma hora para outra, se tornou uma cadeia de pizzas delivery, que vendeu e vendia bilhões de dólares. Esse homem ficou riquíssimo, milionário, multibilionário. Perguntaram para ele então qual a receita para o crescimento fenomenal da sua companhia Domino's Pizza. E Monaghan explicou: programei tudo para o crescimento. E qual o plano para o crescimento? Todos os dias nós desenvolvemos pessoas. A chave para o crescimento está no desenvolvimento das pessoas, não no queijo especial, não na massa especial, não na entrega rápida, mas nas pessoas. As pessoas são a chave para toda a liderança eficaz. Talvez o autor evangélico, o autor gospel mais conhecido sobre o tema de liderança seja John Maxwell. E John Maxwell tem uma frase chave nos seus livros sobre liderança. Ele diz: liderança é influência. Às vezes ficamos com um certo preconceito ou até com medo dessa palavra liderança. Como que essa palavra se aplica à minha vida? Eu não sou líder de nada, eu não tenho capacidade para liderar, eu não acredito que eu esteja em condições de exercer uma função de liderança. Mas segundo a palavra de Deus, todos nós somos chamados por Deus para sermos líderes no reino de Deus. E como o entendimento do John Maxwell é muito claro em relação ao que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, certamente que o nosso papel é influenciar pessoas, é estarmos influenciando pessoas. Nós fomos levantados por Cristo para sermos os líderes desta nação, os líderes deste tempo. Nós fomos comissionados por Ele para fazermos discípulos de todas as nações. E o que é fazer discípulos se não influenciar e liderar pessoas? O que é fazer discípulos se não estarmos em todos os lugares onde vamos, encontrando pessoas e de alguma forma influenciando as suas vidas para o bem? O que faz um líder ser um líder espiritual? O que constitui a qualidade de um líder espiritual? Para que a gente possa ter uma boa visão da liderança espiritual que a palavra nos propõe, esse texto que lemos hoje do apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica fala de uma maneira muito linda sobre o seu relacionamento com os irmãos daquela igreja. Ele demonstra através dos seus escritos de uma maneira muito afetuosa o carinho que ele nutria por aqueles irmãos. E aqui nós vamos identificar algumas características fundamentais da liderança espiritual que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, meu amado. Deus não te trouxe aqui essa noite por acaso ou simplesmente para atender situações pessoais que você esteja vivendo. Deus quer abençoar a sua vida de uma forma tremenda e gloriosa, e eu creio que essa noite Ele está com a sua mão estendida para operar um milagre na tua casa, na tua família, na tua vida, na tua saúde, no teu trabalho. Mas esse não é o objetivo principal pelo qual estamos aqui. Nós estamos compreendendo através dessa série que existe uma urgência no que estamos fazendo com relação ao reino de Deus, a pregação do evangelho e a conquistas de vidas nesses últimos dias. Para influenciar pessoas e ganhá-las para Jesus, eu preciso em primeiro lugar ter caráter restaurado e motivação correta no meu coração. Paulo fala de uma forma tão tremenda, ele diz: a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Versículo 6, ele diz: não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Ele disse: como apóstolos, poderíamos ter sido um peso, poderíamos exercer autoridade de uma forma muito mais contundente. Sou apóstolo Paulo.
você tem que me obedecer. Mas não, tratamos vocês como uma mãe cuida dos seus filhos. Tínhamos tanta afeição por vocês, tanto carinho por vocês, que demos a vocês não só o Evangelho, demos a vocês a nossa própria vida. Então aqui nós vemos a primeira qualidade do homem de Deus, da mulher de Deus, que quer fazer diferença na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Precisa ter caráter íntegro, precisa ter uma vida restaurada por Deus, e precisa exercer essa autoridade espiritual através de um exemplo de serviço, de amor. É impressionante o que o general Herbert Norman Schwarzkopf, esse homem que liderou as forças americanas na invasão do Iraque na Primeira Guerra do Golfo, e saiu de lá como um vencedor, recebeu muitas medalhas. É um daqueles generais que quando aparece, você não consegue nem ver o peito de tanta medalha, né? Ele escreveu, a verdade, ele disse num discurso ao corpo de cadetes da Academia Militar dos Estados Unidos o seguinte: eu conheci muitos líderes do exército que eram muito competentes, mas não tinham caráter. Para cada trabalho que faziam bem feito, eles buscavam recompensa sob a forma de promoções, de prêmios, de condecorações e de crescer às custas das outras pessoas. O general concluiu que este não era o caminho da autêntica liderança. O líder autêntico, o líder genuíno, ele tem um coração íntegro e as motivações do seu caráter são puras. Ele não está fazendo as coisas por ganância ou por reconhecimento humano ou com outras intenções. E é por isso que, se você quer realmente ser diferente, um diferencial nesse mundo tão perdido, no seu negócio, na sua escola, nos seus relacionamentos familiares, nas suas amizades, você precisa ter caráter, que é o que as pessoas hoje não conseguem achar mais. Você precisa ter um caráter íntegro e um coração puro, porque se as suas motivações forem sempre gananciosas, e se você quiser crescer às custas de pisar, passar por cima dos outros, as pessoas vão perceber logo logo quem é você e com quem que elas estão tratando. Em segundo lugar, para influenciar pessoas e ganhá-las para Jesus, eu preciso ter consciência do meu chamado e convicção daquele que me chamou para a sua obra. O verdadeiro líder espiritual que hoje está ganhando vidas, está fazendo discípulos, está influenciando pessoas, que na sua célula está multiplicando, que está atraindo vidas pelo seu testemunho, é uma pessoa que tem convicção de chamado. Paulo disse isso: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter confiado ele o seu evangelho. Deus confiou a nós o seu evangelho. Faz assim com as suas mãos, diz: obrigado, Jesus, por essa tremenda confiança e responsabilidade que o Senhor tem dado a mim, como filho de Deus. O Evangelho de Deus está em suas mãos. Um trem estava prestes a deixar uma grande estação e o condutor estava ali recebendo as passagens, conferindo de cada passageiro o seu ingresso, e olhando para o bilhete do primeiro passageiro, ele disse assim: o senhor está no trem errado. E aquele homem disse: não é possível, o agente de passagens me disse que esse aqui é o meu trem. Ele disse: não, o senhor está errado. Eles começaram a discutir, de repente veio um supervisor, eles chamaram o supervisor, e o supervisor fez uma análise e disse assim: quem está errado é você, esse aqui não é o seu trem, o condutor estava no trem errado. E a pergunta que a gente tem que fazer é essa: como que as pessoas vão seguir um líder que está num trem errado, que não sabe para onde vai, que não tem noção, que não tem compreensão, que não tem visão, que não tem entendimento do seu chamado? Para onde você está indo? Para onde você está indo com a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Ganhar dinheiro, construir, comprar, possuir, conhecer, saber? Quais são os seus alvos? O que você tem buscado de mais prioritário na sua vida? O que é mais importante para você na sua vida nesse momento? Para onde você está indo com a sua vida nesse momento? E todo aquele que quer fazer diferença na vida das outras pessoas precisa entender do seu chamado. Você pode estar fazendo o que quiser na sua vida, você pode estar fazendo o que for
preciso e necessário na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Mas uma coisa que você não pode se esquecer jamais é que você tem uma missão que é espiritual, uma missão que é sobrenatural, uma missão que é eterna. Quando o líder está perdido, ninguém pode seguir. Você não vai influenciar pessoas se você não souber o caminho certo. Como que você pode falar que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, se você não está no caminho de Jesus? Algumas pessoas se tornam corretores do céu. Eles acabam botando muita gente lá dentro sem nunca entrar, né? É estranho isso. São pessoas que falam de Jesus, falam da igreja, convidam as pessoas, mas elas mesmas não estão no caminho do Senhor. É importante compreender então que o Senhor confiou a nós algo que é muito precioso, um tesouro que é muito caro, que é o seu evangelho. Se você não estiver pregando o evangelho, você está cuidando muito mal do que o Senhor colocou nas suas mãos com tanta confiança. Se você quer ser aprovada por Deus, se você quer ser aprovado por Deus, você tem que se lembrar que Ele te confiou o evangelho para você passar para outras pessoas, e você tem que saber do seu chamado e ter convicção do caminho de Jesus para que você possa influenciar vidas. Em terceiro lugar, para influenciar pessoas e ganhá-las para Jesus, eu preciso também de ter um testemunho pessoal, né? Eu preciso do meu testemunho pessoal. É interessante que Paulo diz assim, várias coisas para lembrar os irmãos. No versículo 9 ele diz: irmãos, vocês certamente se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga, de dia e de noite com vocês, pregando o evangelho, servindo com amor. Então, havia um testemunho, havia uma memória daquela igreja, da passagem dos apóstolos, como um tempo abençoado. Que coisa tremenda quando você passa pela vida de alguém e essa pessoa diz assim: que bom que você apareceu na minha vida, que bom que você trouxe essa palavra para mim, para o meu coração. O exército, as forças armadas, eles sempre reforçam esse conceito de liderança. Lidere pelo exemplo. O exemplo é que arrasta, é que atrai as pessoas. Jesus disse: segue-me. E com isso ele está falando de testemunho. Siga os meus passos, siga as minhas pegadas, faça como eu faço. Ele não estava vivendo como os fariseus que diziam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus disse: faça como eu faço. O apóstolo Paulo também disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Me sigam como eu sigo a Cristo. Será que você pode dizer às pessoas ao seu redor: me siga como eu tenho seguido a Jesus? Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu para ser crente como fulano, eu não quero nunca ser crente, né? Então ela diz: algum dia posso até ser crente, mas como fulano não. Então, que testemunho temos? De que maneira nós podemos realmente dizer às pessoas: sigam os meus passos, sigam os meus passos, venha atrás de mim, venha após mim, me siga como eu estou seguindo o Senhor Jesus. Para influenciar pessoas e ganhar para Jesus, eu preciso, em quarto lugar, conhecer o conteúdo da mensagem que eu estou transmitindo e ser fiel a esse conteúdo, a essa mensagem. Eu não posso alterar a mensagem, eu não posso modificar a mensagem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, não é? Dizendo que no versículo 13, eles receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, a qual na verdade é palavra de Deus e atua com eficácia na vida daqueles que creem. A mensagem é que faz a diferença na vida das pessoas. Não sou eu, nem você, mas é a palavra do Deus vivo que sai da nossa boca e que chega ao coração das vidas que estão carentes, precisando de sentido, de afirmação, de restauração, da dignidade, de restituição do valor da vida humana. A mensagem que nós pregamos, que tem que estar na nossa fala, na nossa conversa, no nosso bate-papo, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, em todo o tempo, nós precisamos lembrar que há uma mensagem. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho, não um Evangelho centrado em ofertas, não um Evangelho de autoajuda, mas o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho do governo de Deus no coração dos homens, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não o Evangelho que promete apenas a cura e a libertação, não o Evangelho que promete a prosperidade e a vitória triunfalista que as pessoas querem escutar e querem ouvir, mas o Evangelho do reino, o Evangelho que condena o pecado, o Evangelho da cruz, da renúncia, da morte do eu, o Evangelho que é o poder
poder de Deus para transformar o ser humano em uma nova criatura. Nós não podemos fazer discípulos pregando outro evangelho. A única pregação que forma discípulos é a pregação do evangelho do reino de Deus. Nós precisamos conhecer essa mensagem, amar essa mensagem, repartir essa mensagem com aqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos ganhar vidas para Jesus e pensar em termos de influência do nosso testemunho, porque vai chegar um momento que elas precisam tomar uma decisão. E aí você precisa pregar o evangelho de uma forma clara. Pode ser que elas digam: muito bonito o que você faz, muito bonito ser como você, muito bonita a sua vida, eu queria ser assim. O que eu preciso fazer para ter o tipo de vida que você está vivendo, que eu gostaria tanto? Aí chegou a hora de você expor o evangelho, porque se ela não morrer, se o velho homem não morrer, se a velha natureza não for crucificada, se ela não experimentar o novo nascimento, se ela não ressuscitar pelo poder do Espírito Santo e se tornar uma nova criatura, ela pode ser religiosa, frequentar a igreja, entrar e sair de culto, participar de campanha, de conferência, de cruzada, de seminário, de retiro espiritual. Enquanto não acontecer a obra gloriosa do novo nascimento e essa pessoa não for salva verdadeiramente, a gente não completou a nossa tarefa. E é por isso que a quinta qualidade daqueles que querem realmente influenciar pessoas e ganhá-las para Jesus é o fruto que permanece para a vida eterna. Paulo fala então com esses irmãos e diz o seguinte: vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus, vocês passaram a ser perseguidos, vocês sofreram, vocês estão vivendo na mesma dimensão de todos aqueles que estão salvos e que estão neste mundo pagando um preço pela sua fidelidade ao Senhor todos os dias. E a Paulo então está se referindo a uma igreja que permaneceu, ainda que ele tenha se ausentado, ainda que ele tenha precisado viajar, aquela igreja não acabou. Ele está escrevendo a esses irmãos, recebendo notícias através de Timóteo e se alegrando pelo fato de que ali está um fruto que permaneceu. Quantos estão aqui de um ano para cá? De um ano para cá. Aleluia, um ano para cá. Quantos estão entre 3 anos ou 5 anos para cá? Quem está aqui há 10 anos? Olha que coisa linda, hein? Você, Vini? Então, peraí, você está desde que nasceu, né? Graças a Deus. Assim, o que acontece? A gente vai vendo que durante os anos, durante o tempo, claro que por várias razões, algumas pessoas que estavam conosco já não estão mais. Alguns foram levados pelo Senhor, foram para a glória, já estão na presença do Pai. Alguns tiveram que viajar, se mudaram, foram transferidos. Alguns foram para outros ministérios, um movimento natural, gente que entra, gente que sai. Mas existem aqueles que infelizmente se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor, se perderam. Hoje você encontra essas pessoas e onde elas estão? O que elas estão fazendo? Como está a vida delas? Talvez você diga assim: ai, graças a Deus que eu não sou como esse pecador que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Nós que temos que viver todos os dias com o nosso coração debaixo do temor e da santidade de Deus, da graça do nosso Pai. Se ninguém está lhe seguindo, ouça isso: se ninguém está lhe seguindo, você está só caminhando. Você não está cumprindo o papel para o qual o Senhor te tem chamado nesses últimos dias para viver na sua igreja. Se lideramos pessoas para Jesus, conversões estão acontecendo. Todos os meses nós temos nos alegrado com novos batismos, não é, pastor Rafael? Quantas vidas foram batizadas neste último batismo? 21 vidas preciosas para Jesus. Sonhamos com batismos com 50, com 100, com 200, com 500, com 1000 pessoas ao mesmo tempo, amém? Mas de onde vêm essas vidas? De onde vem esse fruto? Caíram de paraquedas aqui, né? Foram arrastadas pelo governo e jogadas aqui, agora vocês vão ser crentes. Não, elas são o resultado de pessoas que estão na igreja trabalhando, pregando, influenciando, atraindo vidas, ganhando pessoas para Jesus. Da mesma forma,
onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo. Se você é um pai, uma mãe, um professor, um empresário, se você é um diácono, se você é um líder de célula, ou se você é um discípulo na Igreja Família da Graça, você precisa entender que no seu círculo de relacionamento existem pessoas que precisam ser alcançadas e precisam se converter, e precisam ser transformadas, precisam ser salvas pelo Evangelho de Deus. E Deus quer usar você como instrumento para que essas vidas cheguem aos pés de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que nessa última hora o Senhor te levante com uma nova disposição. Se você não está numa célula, entre numa célula rápido. Se você não está liderando, comece a liderar já. Se você não está dando frutos, comece a frutificar. Não há mais tempo a perder. O Senhor está falando ao seu coração e é Ele quem te chama. Fique de pé, levante as suas mãos, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aplauda bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Bate o seu pé no chão assim e diz: em nome de Jesus. Fala bem alto: em nome de Jesus. Eu amarro agora, eu neutralizo na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário a esta palavra de Deus. Em nome de Jesus, na minha vida caiu por terra. Hoje eu me levanto para um novo tempo na presença do Senhor e na obra do Senhor. Hoje eu me determino, hoje eu me decido, hoje eu tomo posição no reino do Espírito e declaro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu creio e por isso já vejo a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Deus vivo. Eu e toda a minha casa, meus amigos, meus vizinhos, meus relacionamentos serão alcançados pela graça do Senhor. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. O meu mestre, o meu pastor, o meu guia, o meu salvador, o Senhor da minha vida, Jesus Cristo, foi quem declarou que eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo, para que os homens vejam as minhas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Eu tenho testemunho de vida. Diga bem alto: eu tenho testemunho de vida, e o diabo não encontra legalidade na minha vida. Eu tenho o caráter de Jesus restaurado. Eu tenho coração puro e motivação certa. Eu tenho unção do Espírito Santo e capacitação sobrenatural para pregar a mensagem do Evangelho. Pai Celestial, unge os meus lábios, toca com brasa viva nessa noite, enche-me de poder, poder do Espírito Santo. Reveste-me agora. Diga para Ele: reveste-me agora com toda a tua armadura, porque eu estou em guerra e não vou ser derrotado. Em nome de Jesus, eu tomo posição agora nos caminhos do Senhor, na obra do Senhor, e digo: eis-me aqui, Senhor. Levante bem alto as suas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, usa a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus, aplauda Ele.